Bem, gente, o Páginas da Vida de hoje vem de Milão, da Itália. Ele é um artista plástico italiano, hoje radicado em Minas Gerais, em São João del Rei. Ele é Guido Poletti. Muito boa tarde, um prazer. Boa tarde, Jean. Você está aqui. Na verdade estou te hospedando, né? Hospedando nessa galeria maravilhosa. E é um prazer ter você aqui para contar, para prosear, como vocês falam aqui. É uma prosa, né? É uma prosa. Esse programa é uma prosa. Vamos falar de você na Itália. Como é que foi sua infância em Milão? Milão é uma cidade grande. Na verdade, a minha infância em Milão foi breve, porque eu nasci em Milão, mas até 6 aninhos. Entrei na escola e logo meu pai, a minha família, decidiu mudar para perto de Milão, uma cidade que chama Lodi, até que acho que é um sobrenome que existe aqui nessa região, mas é uma cidade a 20 quilômetros de Milão, e aí eu vivi numa cidade mais tamanho São João del Rei, porque Milão é grande sim, mas logo perto de Milão, essas cidades são mais tranquilas, província, como a gente fala lá, né? Interior já, província. Uhum. E é uma cidade que eu amei e ao mesmo tempo muito tranquila, e lá eu vivi uma infância, eu acho, muito parecida, mesmo que lá é planície, com a infância mineira, porque lá é uma região de muito leite, queijos, muita cultivação de pequenas fazendas, assim, e a cidade em si é muito, uma coisa que agora estou lembrando aqui para você, muito católica, muitas igrejas também, muito parecida com não em termos ambientais, mas em termos de substrato, assim, de população. De fé também, né? Porque a fé católica é muito forte. Também, na Itália também, nem se fala, né? Dizem que quem vai a Roma não vê o Papa, não foi a Roma, isso, o Vaticano, né? A sua parte espiritual, já que a gente comentou sobre essa questão católica, essa parte espiritual sua na Itália era católica ou tinha outro segmento? Olha, como você falou, a minha infância foi católica, porque também na Itália quase, não falo automático, mas é muito comum. A gente entra nessa cultura, nessa fé católica de um jeito quase espontâneo, mas te confesso que depois, crescendo, eu até pesquisei muito, gosto muito da espiritualidade, de cultivar a minha espiritualidade, mas me afastei um pouco da Igreja Católica em si como instituição. Nada contra, mas também hoje nada a favor. Eu estou mais afastado e fui conquistado para chegar logo aqui hoje. A coisa que hoje me fascina muito é a doutrina espírita, que conheci aqui no Brasil. Acho uma coisa muito bonita, muito positiva, mas também foi andando, pesquisando no budismo, no hinduísmo, foi procurando um pouco e conhecer, porque um Deus é um, ele tomou tantos rumos, né? Mas afinal tem explicação para isso também, mas também eu não praticando na Igreja Católica, não desconheço e respeito muito, sou, digamos, cristão. Nasci em 16 de dezembro. Se faz artista? Olha, parece que né? Porque eu tenho um colega nascido nesse dia que gosto sempre de citar. Que colega é esse? Olha, é um colega que a gente faz uma dupla muito estranha. Ele era um colega surdo que tocava. Eu sou meio cego, depois te conto como, eu pinto, né? Esse colega é Beethoven, nada menos que ele. Tocava muito bem, mas não ouvia se fala, né, muito bem. Eu vejo mais ou menos e vou pintando. E você toca alguma coisa de piano? Sim, na verdade a música sempre foi a minha primeira paixão. Antes de descobrir que a pintura era o meu destino, a minha missão, eu tentei ser músico. Eu conto para todo mundo que a pintura nasceu de uma frustração, aquela de não conseguir tocar, compor, escrever as canções que eu pensava, elas saíam mais ou menos, era amador, vou falar a verdade, era crítico de mim mesmo. Eu falei, com a música não vou viver.
E um dia descobri que a minha música podia sair com os pincéis, pelos olhos das pessoas. Eu podia fazer escutar o que eu sentia musicalmente pintando. E aí a vibração da cor virou a cada tela uma canção nova. A vantagem eu acho que ela tem diversas formas de expressões. Né? Exatamente. O importante é que você achou ela, né? E isso foi uma frustração que deu certo. Depois encontrei meu caminho e até hoje eu estou feliz com a pintura. Você chegou a fazer escola de música lá? Sim, na Itália? eu sou autodidata como pintor, mas como músico até estudei, mas cabeça dura, não conseguia soltar aquela coisa que eu sentia. Soltar a energia que você solta na arte. Exatamente, ficava mais preso, não sei porquê, mas estudei até primeiros instrumentos eruditos. Você falou lá em Lodz, bom, depois de Milão eu transferi nessa cidade de Lodz, onde tinha uma escola, um conservatório musical muito bom. Eu estudei lá primeiro aquele órgão litúrgico, aquele órgão bonito que tem nas igrejas até aqui, de canos, né, também, de tubos, como fala aqui. Estudei oboé, olha só que instrumento que foi escolher, mas já a música erudita, talvez era eu que não dava certo, não estava me satisfazendo, foi para a música jazz. Aí foi no piano, o oboé se transformou em um saxofone, mas também não dava certo, não. Isso, você começou a estudar música com quanto tempo, mais ou menos? Já também descobri, não muito menino, mas tinha ainda 14, 15 anos, né, jovem, mas uma idade certa para desenvolver uma atitude musical, mas não era suficiente talvez. Além da arte, o esporte fez parte da sua vida? Claro, isso foi até, eu gostei muito, aquele que mais pratiquei foi basquete. Basquete? Porque hoje não sou alto tanto assim, tão né? alto, Mas naqueles 15 anos, 16, 1,80, naquela época já era bom. Aí comecei a jogar basquete, mas depois parei na altura e também teve outros probleminhas, aquele que estava te contando. Eu sou míope de nascimento, míope muito forte. E até jogar basquete ou fazer esporte de contato podia provocar caídas de retina. Quer dizer, se a minha cabeça tivesse traumas, golpes, o médico falou, você é melhor não praticar esse tipo de esporte porque pode dar problemas para a sua visão em função da retina. Tipo, sabe quem faz boxe também, né? Acontece isso. Aí eu transformei a minha paixão num outro grande esporte, o tênis. Eu gostei de jogar tênis, porque aí não tinha mais contato com o adversário. A bola poderia chegar no seu olho, mas nunca aconteceu. Só que aí um dia jogando tênis quebrei o meu tornozelo. Aí falei, larga pra lá. Larga pra lá o esporte, vai na arte. Você falou em basquete, o basquete é forte na Itália, ele tem uma divulgação forte, o basquete ele é incentivado. Um grande jogador aqui, foi uma minha paixão, até jogava em Bolonha, o Oscar e outros, né? Mas o Oscar foi um pilar do basquete nos anos 80, assim, lá 90 na Itália. Mas lá tem muita tradição também. Eu acho que Itália e Brasil, basquete, futebol, vôlei, são os grandes rivais e grandes amigos no campo, né? Eu acho que tem muito parecida essa paixão para esses esportes. E a questão do tênis, tem algum... você tem algum fã, algum ídolo? Hoje em dia claro, o Federer, mas também me afastei um pouco de ser... não assisto mais muito. Fiquei parado nos Wilander, no McEnroe, nos Lendl da vida. Olha, acho que a quem tem menos de 50 ou 40 não sabe nem de que estou falando. Aqui. Lá, o que você conhecia do Brasil aí com 14 anos quando participava? Olha, praticava basquete. Era só Oscar, Rio de Janeiro? Exatamente, futebol, gostava muito acho que o meu primeiro, quando cheguei em Lodz, que era menino, anos 1970, tinha acabado de sair de Milão, cheguei em Lodz e acho que foi assim, tinha 8, 9 aninhos, acompanhei meu pai, no sentido, acompanhei lá em casa, assistindo futebol, a Copa do Mundo de 1970. E fiquei empolgado, até era menino, mas lembro até hoje, preto e branco, a TV, né, naquela época, e a Itália chegou na final, justamente depois um jogo que me emocionou foi aquela Alemanha e Itália, onde a gente ganhou no mata-mata naqueles tempos, prorrogações, né? Foi uma coisa de morrer de coração, até que eu era menino.
Depois chegamos na final com o Brasil, tinha maior expectativa. E aí que eu aprendi que aqui era o Brasil, né? Deu uma surra para a Itália na final. Eu amei o Brasil, mas ao mesmo tempo odiei, né? Porque... E você podia jamais imaginar que um dia estaria vivendo aqui, né? E amando esse país. Exatamente. Odiei no sentido de futebol, né? Falei, pô, esse time é grande e aprendi a gostar de Brasil, mas falei, a minha primeira surra na Copa do Mundo assistindo foi essa, 1970, chegando em Londres. Que bacana. Olha, gente, você que está sempre nos acompanhando, nós estamos também, além da Rádio Ecológica FM, além do Facebook, que você pode entrar na página Rádio Ecológica junto Grandes Sucessos, você pode também nos acessar através do YouTube, Páginas da Vida São João del Rei. Faça um compartilhamento, participe, são histórias verdadeiras, conforme nós estamos tendo a oportunidade hoje. Nossa, aqui. E essa da final da Copa, é você que me lembrou, eu não estava nem essa coisa bonita da Páginas da Vida, eu estou virando as minhas também aqui com você. Pois é, a sua história está aqui também, Exatamente. né? E estamos espalhando, graças à La Vida, né? Espalhando isso não só para a nossa querida São João del Rei, como agora há pouco tempo nós tivemos gente de Barbacena, que saiu de Barbacena, fazendo questão de contar a sua história aqui. É sinal que as coisas realmente, o leque está se abrindo, né? E a valorização do ser está acontecendo. O que mais precisa nesse mundo agora? Você estava falando aí 14, praticava esporte, mas você começou a trabalhar cedo na Itália ou não havia necessidade? Sua família tinha um equilíbrio financeiro que te dava estrutura? Na minha família é uma família média, na verdade, tinha um equilíbrio, mas até se eu quisesse, naquela época eu não, logo que acabei o que se chama-se de segundo grau aqui, eu podia até ir para a universidade se eu quisesse, não tinha grandes problemas, mas eu preferi trabalhar. E naquela época ainda sonhava com a música e ao mesmo tempo queria ter uma independência, assim, e foi procurar trabalho e eu tinha estudado uma coisa que não tem nada a ver nem com música nem com pintura, uma escola que dava o acesso, digamos, aqui não existe uma escola profissional que dá no campo da agricultura, no campo do campo. É porque até, te falei, a minha região onde afinal eu morei, era muito isso. Eu pensei que isso pudesse ter até um futuro, mas acabei que com aquele título, aquele papel que eu tinha, consegui emprego numa grande multinacional em Roma, na verdade a Pfizer, que é aquela famosa hoje em dia porque faz o Viagra, outras coisas dessas, mas eu naquela época fui divulgando os medicamentos deles na veterinária. Eles produzem até hoje muitos medicamentos para grandes animais de criação, como gado, cavalos e outras coisas assim. Eu comecei a trabalhar para eles, mas vi que não era bem o meu caminho. Aí depois de ter trabalhado um pouco com eles e até com meu pai, mas isso não é empresa de família, eu recomecei a estudar, no sentido que fiz isso até os 27, 28 anos, aí saí com 18, né, da escola, lá se sai com 18 do segundo grau, fiquei 8, 9 anos assim no trabalho e estudando música, mas não dava certo. Aí me inscrevi na universidade, aí que decidi que eu queria fazer, como é que chama aqui, direito, queria ser advogado e comecei em Pavia, uma cidade muito famosa da Itália por ser uma das primeiras universidades junto com Bolonha na Europa, no mundo, uma universidade muito forte lá em Pavia, pertinho de Lodi, onde eu morava. Tradicional. Eu fui lá e comecei a estudar direito. E trabalhava com meu pai, mas já estava meio que abandonando a música e a pintura, na verdade, sempre me seguiu, porque eu não falei da pintura até agora, porque sempre foi o meu passatempo, era diversão, hobby. Porque também eu tenho que falar, minha mãe foi pintora, foi uma artista, não teve grande fama, assim, mas teve, quando divorciou, meus pais divorciaram, minha mãe, para se sustentar, ajudar um pouco o orçamento dela, ela pensou em trabalhar, mas a primeira coisa que veio na cabeça dela é retomar uma coisa que tinha abandonado justo lá na adolescência, o desenho, a pintura, que ela era muito boa.
E deu certo, ela tinha, não sei, 50, não lembro quantos anos tinha quando ela fez 10, 15 anos de carreira trabalhando e fazendo exposições. Mas ela não me ensinou nada. Eu acho que dela absorvi olhando. Eu espiava ela, cheirando a tinta em casa, vendo as telas se compondo, se fazendo, materializando na mão dela. E acho que isso involuntariamente, quando se fala, não temos que falar nada para os nossos filhos. É o exemplo que funcionou. Ela se tornou um espelho para você e aí Isso aí. Começou a pintar. Exatamente. Eu já desenhava e, quando te falei, comecei direito, mas também estava mais avançando nos meus desenhos, as coisas, queria fazer coisa um pouco mais elaborada. Aí que aconteceu um fato muito importante na minha vida. Um dia estava indo para o escritório do meu pai, onde eu, de qualquer jeito, fazia alguma coisa para me sustentar, né, para não ser só de peso na família. Estudava, trabalhava, desenhava, tocava, jogava tênis, sei lá, essas coisas. E indo para o escritório teve um acidente de carro muito pesado. Quase que foi para o outro, foi virar estrela. Mas você estava no volante? Eu estava no volante e passei um cruzamento onde outro que tinha que parar, não parou. E tinha eu uma utilitária, um carro pequeno, e ele tinha uma van. E o jogo era meio pesado do meu lado. Ele saiu do stop sem parar, sem nada, pegou meu carro como fosse duas bolas de sinuca, jogou de um lado, ele foi do outro, mas teve sorte, no sentido que afinal o carro absorveu todo esse... Sendo que não paramos aí, eu fui um lado, ele do outro, eu teve um impacto muito forte, mas o carro absorveu muito, mas eu bati a cabeça lateralmente. E aquela coisa que te falei antes, não, o médico fala, cuidado com a sua cabeça, não joga basquete, não faz coisas porque se golpear a sua cabeça pode ter um descolamento de retina. E aí o que aconteceu? Foi jogando assim, nunca com carro, sinuca, falei de brincadeira, né? Aí a retina do meu olho esquerdo descolou e teve um aninho que eu parei de estudar, comecei direito, tinha feito os primeiros exames na universidade, mas aí parou, a minha vida deu mesmo, como eu tinha no basquete, né, um time out, né, uma guinada, uma parada, e um ano mais ou menos saindo, entrando do hospital para tentar colar essa retina. Na época também estão falando, em 1990, olha só que coisa, outra Copa do Mundo, aquela que a Itália perdeu lá na própria, né, em casa, jogando até aquele Maradona danado. Aí a Argentina, igual vocês brasileiros, hoje estão com uma rincha com a Argentina. Esses primos de vocês também não estou gostando muito não. Mas tudo bem. A mais raiva da Argentina tem os ingleses, né? A mãozinha, né? Essa mãozinha, deu o que falar, ainda dá até hoje. Né? Ele falou mãozinha de dedo, né? Sei lá se Deus entra nisso, mas de Maradona era com certeza. De Maradona, com certeza. Mas enfim. Mas naquela época entrei e saí do hospital várias vezes, afinal a retina colou, mas estava tão machucada que tá cego o olho até hoje. Sim. A coisa boa é que conseguiram colar a retina e aí não perdi o olho, fisicamente não teve que colocar uma prótese. Mas a visão virou zero, já era um míope, lembra, de nascimento, quer dizer, do outro também não é, que tem uma visão maravilhosa. O que aconteceu naquela época? Iluminou de qualquer jeito, alguma coisa deu que o companheiro da minha vida, eu comecei justo naquele momento, entrando e saindo do hospital, desabafar, foi a minha terapia, foi a descarga sua. Exatamente, foi a descarga, aí comecei a pintar, desenhar. O que aconteceu? Foi para a praia com meu pai, um verão lá em 91, e tinha um jornalista esportivo lá que tinha uma namorada que eu não conhecia ele, que era amigo do meu pai. Ela elogiou um desenho que tinha feito até numa camiseta, assim, e começamos a conversar, descobri que era uma galerista. Ela tinha uma galeria em Turim, cidade conhecida aqui no Brasil para ser da Fiat, né, bem conhecida em Belo Horizonte. Exatamente. Ela tinha essa galeria, e esse fato dela ter elogiado os meus desenhos, tem uma galeria, uma coisa ou outra, começamos a conversar, e ela falou, olha, está ainda muito verde, né, está ainda muito maduro para poder expor, mas vai trabalhar, no dia a gente fala de novo. Passou ainda um ano, 92, eu tinha preparado uma série de trabalhos que ela aceitou. Foi muito crítica, mesmo sendo meio conhecida assim, não me aceitou na galeria assim,
por nada. Ela ficou observando e falou: agora você chegou a um primeiro, não se iluda, dá para poder expor na galeria. Eu fiz a minha primeira exposição, que foi em março de 92, justamente 2 anos depois desse acidente fatal, que era março de 90, olha só que coisa, agora que estou lembrando. E essa primeira exposição foi o chute inicial do meu jogo de pintor. Até hoje o jogo está continuando. A gente vai continuar essa história belíssima do Guido Boletti logo depois dos nossos comerciais. A gente volta já já. Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus, atendimento e serviços nota 10. Pois bem, gente, voltamos com a história do artista plástico Guido Boletti. Italiano, né? É carcamano ou não? Ué, essa palavra eu aprendi aqui, igual o ai que eu falei agora. O ai, Não se fala isso não. Não, mas carcamano, eu até entendi o sentido, mas nunca tinha ouvido ela antes de morar aqui. Mas tudo bem, sou um carcamano. Vamos continuar falando sobre a sua arte, mas você também fez teatro, não é isso? Eu gosto muito de arte, no sentido que, primeiramente, acho que a arte é uma forma de educar o ser humano bacana. Mesmo não praticando profissionalmente, acho que todo mundo deveria ter uma aproximação com a arte, porque sensibiliza o ser humano, e acho que a humanidade seria muito melhor se todo mundo tivesse mais acesso à arte. E eu mesmo tenho paixão pelas artes, escolhi essa porque é nela que consegui extravasar o que eu sinto, mas experimentei, como eu te falei, a música, mas também um pouco de teatro, porque essa paixão pelo teatro veio através da leitura, que é outra coisa que eu sempre gostei de fazer muito, e aconselho a todo mundo. Nós estamos em 2 países, a Itália e o Brasil, que não tem índice de leitura muito altos. Mas, pelo amor de Deus, nos livros tem uma sabedoria impagável, porque a gente tinha Umberto Eco, grande escritor italiano, grande cabeça, na verdade, da cultura, que falava: se você quer viver uma vida, pode viver a sua vida. Quer viver muitas vidas, leia. Você pode viver numa vida só, inúmeras, porque lá dentro tem contida a sabedoria de várias vidas que você pode aprender lendo naquelas páginas. Você falou em leitura. Gostaria que você conseguisse nos explicar que, a partir do momento que você perdeu um pouco mais a sua visão, você teve enxergou mais a arte de pintar. Isso é em função da alma? Ela enxerga mais que os olhos? Olha, imagino que sim, que até esse acontecimento da minha vida me levou a uma introspecção maior, né? E a gente procura dentro, até porque foi naquela época, naquele momento, para mim foi um golpe muito forte. E acho que nesses momentos a gente, para se erguer, não tem que procurar fora ou quem sabe aonde. A energia para se erguer está dentro da gente. Aquela época até pintei uma obra que chamava O Universo é Dentro, o Universo é Fora, no sentido que, naquela época que entendi que o universo que cerca a gente, o espaço que tem em volta, ele é tanto quanto a gente tem aqui dentro. O ser humano
por quanto seja pequenininho, ou se considere pequenininho, na verdade é um universo. O universo interior é um espaço infinito. Se a gente começasse a se valorizar mais, até aqui no Brasil, onde às vezes eu acho que as pessoas se desvalorizam demais, como desvalorizam o país onde vocês vivem. Eu amo esse país, faço essa declaração aqui na frente da câmera, da videocâmera, porque escuto muito com frequência esse país, eu quero morar lá fora, eu quero ir embora, não vale nada. Nananina não. Esse país é lindo e maravilhoso. Lá fora tem países lindos e maravilhosos também, não estou nada criticando o mundo, mas não subavaliem o Brasil. O Brasil é um país que pode e deve ser um grande país nesse mundo. Só que quem constrói o Brasil são os brasileiros, sem querer fugir daqui. Como foi a sensação de vender o primeiro quadro? Foi o maravilhoso, foi entender que até achei graça, porque a pintura, eu praticaria a pintura mesmo se não fosse a minha profissão, se ela não me sustentasse, porque ela já me dá uma boa saúde, ela me dá a carga, pintar é um jeito de eu reconciliar com a minha alma, de estar bem, é uma forma de bem-estar. Depois, poder vender as obras e até ter esse lucro a mais, lucro, claro, é uma brincadeira porque viver de arte é muito difícil, mas vender a obra é como se você tivesse até um valor agregado, porque na verdade já fiquei feliz de pintá-la. E quando eu comecei esse caminho, até logo teve que ter duas sensações. Vender a obra é muito bonito, mas também tem que desapegar de um filho. E hoje me perguntam, mas você vende, não fica triste de vender a obra? Uma pequena saudade fica dentro, mas fica mais a felicidade de poder compartilhar com o público, até de poder sustentar a minha vida material, que até o artista tem, né? Precisa, né? Todo mundo precisa. O seu ateliê era em que cidade? Primeiro eu comecei lá, meu pai me deu uma grande força naquela época, me emprestou um quarto lá onde era o primeiro escritório que eu trabalhava com ele, aí eu comecei a desenvolver lá os primeiros trabalhos, depois ali uma cidade perto, sempre entre Lodi e Ossago, que era essa cidadezinha onde meu pai morava, tinha uma outra cidade que se chama San Martino Estrada, e essa cidade teve o meu ateliê. Na verdade, primeiro teve um em Lodi também, já mudei várias vezes. E todos esses ateliês foram crescendo e ficando mais importantes para mim como lugar de trabalho, mas também de meditação, quase falaria. É um lugar onde a gente tem que viver de arte, viver pela arte, não só de um fato comercial, mas como escola interior de crescimento do ser. Precisa de um lugar não só para pintar e desenvolver materialmente a obra, mas também um desenvolvimento contínuo. A gente não para de aprender. E isso é importante também, se relaciona também com o lugar, a atmosfera que você vive. Para mim, cada ateliê, depois a gente falará desse específico em São João, que é muito importante para mim, é um lugar onde você se recolhe até para poder compor, para poder pintar, para poder trabalhar. É uma coisa... Não tem aquele mito, a inspiração do artista, mas é verdade que tem que ter de qualquer jeito um ambiente favorável a você poder se expressar. Em San Marino você ficou quanto tempo? Em San Martino eu fiquei... o ateliê de San Martino foi até hoje o maior como duração, de 97 a 2007, que foi o ano que mudei para o Brasil. Em Ossago, que foi aquele anterior, foi um aninho só. Depois já mudei para Lodi. Lodi foi a cidade que eu morava, eu voltei para lá com o meu ateliê em 93, que foi até 97, quando mudei para San Martino. E depois, San Martino durou 10 anos, e depois vim aqui no Brasil e fui Belo Horizonte. A valorização da arte na Itália, ela se compara à valorização do resto da Europa, não? Deveria se valorizar mais, mas às vezes nem o profeta em pátria, como falava o latino, ninguém é profeta no seu... Não, como é que se traduz isso? Tem um ditado que esqueci. Santo de casa não faz milagre. Isso, o espeto, a casa de ferreiro, o espeto de pau, essas coisas. Olha como eu aprendi bem o português. Mas enfim,
nós estamos cercados, provavelmente os 70% do patrimônio cultural desse planeta está guardado no meu país, como os 70% ou 80% da diversidade biológica está nesse país. São dois países, o Brasil e a Itália, importantíssimo. Mas, falando da Itália, lá não se valoriza a arte como se deveria. Certo é que quem tem amor pela arte nasce na Itália é uma sorte, porque você já está cercado e se sensibiliza e aprende muito rapidamente, porque é só passear de nariz para cima, cuidando de não tropeçar, que você já, sob a visão das cidades, você vai aprendendo. Depois, claro, se você tem curiosidade, você é só fazer um passo que encontra alguma coisa, e alguma coisa não de hoje, de ontem, é de milênios até hoje, que não se parou de fazer arte na Itália, né? Estamos falando de romanos, pré-romanos, até hoje você, Roma, por exemplo, uma cidade que ela vive multi-estratos, quase um pavê de arte, de cultura, porque ela tem várias camadas, e você já em Roma você faz um doutorado, um mestrado em arte do mundo inteiro, porque lá você praticamente encontra a história do antes de Cristo até os dias atuais. Até os dias de hoje. No Brasil, na sua vida, como é que aconteceu? Aconteceu assim, por acaso, mas eu sou o primeiro que fala, o acaso não existe, como a gente entende. O acaso, na verdade, é uma tempero, uma componente importante da nossa vida. Mas, enfim, eu estava lá, tranquilo, em Lodi, e tinha casado, isso agora falei, eu casei, quando me transferi para Diossavo, para Lodi, com o meu ateliê, eu até casei com a minha única esposa italiana, que já casei várias vezes, eu já advertindo aqui, por favor, não me julgue, mas sou o cara que é casal, divorciou, mas enfim, a procura do amor, sempre... A felicidade. A felicidade, sempre procurando de qualquer jeito, foi ter uma vida melhor. Romântica. Eu segui um sonho romântico até. Mas enfim, eu casei e divorciei lá naquele 1995, mais ou menos. Teve filhos na Itália? Não, até um dos motivos. Na verdade, a esposa que eu tinha não tinha muita vontade de ter filhos. Aí isso já me decepcionou. Eu tinha muita vontade, ela nenhuma coisa não andava bem assim, mas não foi só isso. Mas enfim, eu separei dela e comecei a procurar novos horizontes, mas não só no amor. Estava até pensando naquela época, imagina só de viver nos Estados Unidos, na América, mas na América do Norte. Desenvolver a minha arte lá. E aí você pensa, uma coisa a vida te oferece outra, né? Naquele momento acabou de conhecer uma brasileira, uma mineira, que morava lá em Lodi, cidade que eu vivia, uma amiga. Todos os amigos, quando você está separado, está sozinho, eu acho que você está triste, tem que te apresentar a alguém. E aqui alguém me apresentava a outras pessoas, mas confesso que a minha amiga Laura me apresentou a Maria Tereza, que é a mãe das minhas filhas, que conheci naquela época. Isso foi uma ideia bonita. Eu conheci a Maria Tereza e através da Maria Tereza, que é uma pessoa linda, eu conheci o Brasil. Porque quando eu conheci Maria Tereza, como você falou, conhecia aquela coisa do futebol que tinha aprendido a cara dura em 1970, mas Rio, Carnaval, pouca coisa conhecia. Amazônia, índios, mas índios até eu pensava mais nos índios, eu gostava da arte pré-colombiana, México, América Latina, mais aquela América hispano-latina. Mas enfim, a Maria Tereza me abriu um horizonte. Quando eu conheci ela, começamos a namorar. Depois falei, quero conhecer o lugar que você nasceu, onde veio, uma mulher tão linda que está ao meu lado, assim. Eu quero conhecer a sua terra. Vamos viajar para o Brasil. Início de 96, que faz já 22 anos atrás, eu vim para passar 3 semanas aqui, que foram semanas, nossa, não sei qual é a palavra, me atordoaram até, porque conheci o Brasil, primeiro Minas Gerais, e já apaixonei por esse estado, mas já naquela época fui para Salvador, para Rio, fui conhecendo um pouco que podia ter uma tira-gosto, uma bicada em vários lugares, e já naquela época, te confesso, eu falei, um dia quero viver nesse país. Todo mundo fala, por que você que é italiano veio morar no Brasil? Eu não sei, mas naquela época eu fui amor à primeira vista, esse país me fascinou.
E aí começaram as viagens, de 96, 97 nasceu a primeira filha. Qual que nasceu primeiro? A Lua. A Lua, A gente olha teve que a coisa Lua linda, hein? chegando. Isso tem que falar a verdade. A poetisa foi a Maria Teresa. Ela tinha um feitiço para a Lua desde que ela era menina. E falou, aprender, se tiver uma filha um dia eu vou chamar de Lua. Manteve essa palavra e nasceu a Lua. Mas logo em seguida, inesperadamente, porque a gente não... A Lua está querendo. Depois a segunda filha foi mais assim uma surpresa, uma bem-vinda, só que deu uma dificuldade. A Lua, um nome tão bonito, como é que vão chamar a outra? A Maria Teresa veio de novo aquela inspiração, Brisa. Aí eu tenho até hoje a Lua e a Brisa, essas duas, e até que parece com o nome que ela tem coisas que acho que o nome também se personificou bem com elas. Mas de qualquer jeito, 97, 98, nasceram essas duas joinhas. E vai que uma boa desculpa para eu voltar ao Brasil e trouxê-las para os avós curtirem. E curte em 99, em 2000, em 2001, a gente não perdia ano para passar um tempinho aqui, até que eu comecei, antes de morar aqui, a minha carreira de pintor já dava umas pinceladas lá em BH. E a minha primeira exposição foi em 1999, em Belo Horizonte. Fiz a minha primeira exposição aqui no Brasil, que chamei até como de Lua e Brisa, as vibrações. E as duas são italianas, né? As duas são italianas, mesmo que começaram a aprender português. Na verdade, elas têm dupla nacionalidade desde o começo. Elas não tiveram que pedir nacionalidade e cidadania. Elas nasceram na Itália e foram, claro, reconhecidas italianas. Mas depois, logo, a gente trouxe o certidão aqui para o cartório, porque viemos logo em seguida do nascimento de cada uma. Cada uma veio aqui com 3 meses. E eu acho que elas tiveram 2 partos. O parto lá na Itália e com 3 meses aqui no cartório no Brasil, e elas foram registradas aqui também. E elas até hoje têm as 2 nacionalidades e falam português ou italiano. Perfeito. Sem nenhum sotaque. Perfeito, eu tive a oportunidade de conhecer a Brisa. É verdade. E realmente é fantástico. É verdade. Eu não tenho nenhum sotaque igual você tem. Ela fala sem sotaque. É verdade. Eu tenho, dá um charmezinho, né? Isso é bacana. E em Belo Horizonte, como é que foi essa galeria que você montou lá? Belo Horizonte foi muito bonito o primeiro contato. Belo Horizonte me deu vontade de... Eu conheci Belo Horizonte em 96, como te falei, né? Quer dizer, 22 anos atrás. E Belo Horizonte era ainda uma cidade tão, como a gente fala, uma grande roça, né? O povo falava. Uma grande São João. É uma grande São João, é uma capital interiorana, né? Exatamente, mas mesmo que eu tive quando eu vim morar aqui era em 2007, quer dizer, 11 anos depois, teve uma boa experiência, mas já tinha mudado muito e hoje mudou ainda mais. Sinceramente, num caminho que eu não gostei, por isso abandonei Belo Horizonte. Abandonei como lugar para morar. Mas não abandonei como lugar que amo voltar, trabalhar, visitar, frequentar. Mas, sinceramente, cresceu demais. Cresceu demais, o trânsito ficou aquela coisa. E sem que eu não gostava no organização. Rio, não gostava em São Paulo, desorganizado, até mais, às vezes, que nas grandes capitais que citei. Mas afinal foi bonito, de qualquer jeito eu amo. Teve meu primeiro ateliê na Floresta, 2 ateliês na verdade naquela região da Floresta, um na Pampulha também. Na Floresta até compartilhei com um artista que até hoje é um grande amigo, Marcelo Bittencourt, um escultor. Teve várias experiências e até de trabalho que não deixam de me marcar uma saudade. Quer dizer, Belo Horizonte para mim sempre vai ser uma época da minha vida, até que... Desde que a conheci, cheguei a morar, passaram 11 anos, depois ainda passei 2007, 2013, 6 anos morando lá. Quer dizer, ainda foi muito tempo. Como é que foi morar em Belo Horizonte para você? Bom, mas aos poucos o trânsito e outras coisas me mataram. Começou a te desorientar. Mas foi bom, porque desenvolvi muitos contatos, acabei de me formar na academia, na universidade, de ser um cidadão brasileiro, porque mesmo que eu conhecia muito bem o Brasil, depois de 11 anos de indo e vindo, e a língua,
É diferente quando você tem um lugar para voltar, que é a Itália, ou não tem mais aquele lugar para voltar. Agora você mora aqui, enfrenta todos os mesmos problemas, as coisas boas, as coisas ruins que o cidadão brasileiro enfrenta todos os dias. A única diferença que eu tenho é que não tem título eleitoral. O resto, eu sou um cidadão brasileiro com aquele sotaque de gringo, mas eu vivo uma vida... E aí, em Belo Horizonte, me formei essa vida brasileira e sou grato a isso. A Belo Horizonte, que de qualquer jeito não teve nenhuma experiência ruim, quero dizer. Belo Horizonte só me afastou pelo caos que eu comecei a perceber, mas é uma cidade que amo até hoje. Você, como cidadão italiano, gostava de futebol, tinha um time de futebol lá, qual time? Milan. E em Belo Horizonte, viveu tantos anos, deve ter tido um time. Tem um time também em Belo Horizonte? Mas tem tantos amigos, você quer me ferrar? Não. Porque se eu vou falar Cruzeiro, que deveria ser Palestra Itália, que eu amo... Ah, é mais chique. Eu posso falar que, mas sendo mais distante, quando também o Galo ganhou coisas assim, que não era concluído, eu também simpatizo. Eu não posso, gente, tem amigos do Galo e do Cruzeiro. O Galo também merece respeito. E quando eu estava em BH, para resolver tudo, eu fiquei simpatizando e amando o Coelho, o América, e eu resolvia tudo. Os caras me falavam até, me olhavam até com peninha. Tadinho, o América, tá bom. Gente, ele está dando uma de político, mas ele não pode ser candidato a nada nesse Brasil, porque ele não tem cidadania brasileira, não. A gente vai ao pequeno intervalo, a gente volta já. Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento, Circuito Pneus. Tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus. Tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus. Atendimento e serviços nota 10. Pois bem, gente, estamos de volta com o artista plástico Guido Boletti, esses páginas da vida aqui da Ecológica FM, onde a sua história faz a diferença. Lembrando que você, de Belo Horizonte, chega a São João del Rei. Chega a São João del Rei. Como surgiu São João del Rei na sua Eu te vida? falei antes, sou romântico por amor, né? Na verdade, eu conheci essa cidade, já gostei de São João del Rei. Em 2011 vim passear aqui, mas foi em 2012 que eu estava querendo trazer uma exposição até desse catálogo, que é o livro maior que até hoje publiquei, onde eu festejava, comemorava 20 anos de carreira. E eu tinha conhecido no meu passeio em 2011 um centro cultural muito bonito aqui perto, lá em Tiradentes, o Centro Cultural do SESI, o Ives Alves. Fantástico, né? Fantástico. Eu falei, eu quero expor aqui. Até um outro amigo italiano que mora lá em Tiradentes me falou, olha, que ali é bom fazer uma exposição. E aí eu fui procurar a gerente do Centro Cultural para me propor, para mostrar meu trabalho, para ver se tinha espaço, agendar uma exposição no ano seguinte, em 2013. E eu vim marcando esse horário com a Flávia Frota, que era, na época, gerente do Centro Cultural. Vim com toda a minha arte. E aconteceu um amor à primeira vista. Na verdade, eu e ela, não bem naquele instante, mas mais ou menos foi entre o 27 de setembro e o 1º de outubro, aí poucos dias, né, de 2012, a gente juntou, Juntou os trapos. Casamos, sim. Juntou os trapos. Sim, exatamente. E a exposição até aconteceu, mas antes teve essa minha aproximação com São João, que ela morava em São João, mesmo sendo diretora lá em Tiradentes, e vim morar aqui. Confesso que foi primeiramente para me aproximar do amor da minha vida, que até hoje é a Flávia, uma pessoa linda, que acho que muitos aqui em São João conhecem, que é um furacão ligada não a 220, mas 380, né, aquela eletricidade toda.
E aí começou um novo caminho, um novo ciclo, bença a Deus que aconteceu, porque viver em São João para mim foi readquirir aquela dimensão que tinha perdido em Belo Horizonte, naquele caos. Aqui tinha uma qualidade de vida que eu aprecio muito. E primeiro abri um ateliê lá em Tiradentes. E foi funcionando lá em Tiradentes, até juntei com outros artistas, foi uma das pessoas que criou a Rota dos Ateliês, que foi um movimento que até hoje existe lá, que até a Flávia criou como ideia. E, quer dizer, teve muitas boas experiências, exposições, e amei Tiradentes como lugar de trabalho. Mas teve um momento que São João me chamou mais forte ainda, que Tiradentes é uma bela cidade turística, mas às vezes não tem vida própria, ou pelo menos quando o evento, os turistas saem, a cidade fica menos interessante que uma São João. São João, ela é por si mesma uma cidade que tem uma vitalidade, a universidade, a cultura, a música, que tem muita vida. Para ser uma cidade do dito interior, até tem muita cultura, e para um artista nada melhor que se colocar no centro dessa cidade. É um desafio, porque de qualquer jeito ainda tem muito mais o dito mercado e turismo em Tiradentes. Mas eu estou aqui em São João apostando junto com os São Joanenses num crescimento que já está acontecendo, crescimento, porque na verdade São João já foi muito mais turística, né? No passado, me conta. Agora adormeceu um pouco, está acordando de novo, e eu quero fazer parte desse renascimento, já que italiano tem a ver com o renascimento, né, da cidade. Eu abri esse ateliê e galeria, depois de uma pequena pausa, uma experiência aqui na Rua da Prata, já me aproximei, teve uma pequena galeria por um ano num casarão lindo que tem aqui, o Casarão 35, aqui na Rua da Prata, do lado do Museu Tancredo Neves, do Memorial, mas lá não tinha espaço para eu pintar. Aqui nesse casarão atrás da Igreja do Rosário, com a Nossa Senhora aqui abençoando, espero, né, a minha vida, encontrei um lugar para expor e para trabalhar. Lá atrás tem o meu ateliê e eu estou há pouco tempo, né? Está um mês e meio que estou aqui, estou feliz dessa nova experiência. Você tem também um cargo, né? Consulado. Sim. Italiano. Explica pra gente o funcionamento. Aconteceu que a cônsul Aurora, que foi embora agora, a cônsul Aurora Russi, que foi uma ótima cônsul que tivemos nos últimos 4 anos em Belo Horizonte, veio me visitar, porque também antes de receber esse cargo, desde que eu cheguei nessa cidade, comecei a me apaixonar e ficar muito próximo de uma realidade de italianos descendentes que tem aqui, que é um movimento bonito que você deve ter já ouvido falar, que deveria fazer parte depois das suas páginas da vida, que é a Colônia Viva. Os agricultores, como se chama lá, os cultivadores que tem na Colônia Jarola. Você já ouviu falar deles? Já, eu sou até descendente de italiano. Você também? Cipriani, que lá na Itália fala Cipriani. Cipriani, até do Dalton, você conhece? Do Dalton. Depois te falo quem é, acho que você não conhece, mas deve ser teu parente. Isso aí, esses descendentes que são inúmeros aqui em São João, tem uma parte que eu comecei a torcer e trabalhar junto, ajudar no que eu podia, que é a Colônia Viva, um movimento que é criado lá na Colônia do Gerola. E chamei a cônsul para conhecer essa realidade. Ela veio, se apaixonou também para São João, veio mais de uma vez e viu como eu estava já empenhado e movimentando, incluído nessa realidade de São João. E falou: Guido, tinha na verdade o consulado honorário em Barbacena. Porque lá também tem muitos descendentes. Ela tirou de lá porque também quem estava fazendo essa função lá estava meio cansado e recriou a região. Quer dizer, eu sou responsável também para Barbacena, mas ela falou: eu vou fazer uma nova agência consular honorária aqui em São João e você, por favor, seja meu agente consular. Eu, como é que recuso? A cônsul me pede isso, e também senti que podia ser útil à comunidade italiana de descendentes ou simpatizantes, até quem seja, e aí aceitei esse cargo que foi sacramentado justamente no Festival
do ano passado que teve no aeroporto, teve o Festival da Colônia Viva lá em outubro, e ela veio, a gente fez o juramento, porque é uma coisa oficial, né, até reconhecida pelo Ministério lá de Itamaraty, a Embaixada Italiana até na verdade em Roma é reconhecido o cargo de agente consular honorário, e hoje estou à disposição de quem esteja precisando de algum auxílio, que seja até para a cidadania, mas não só para tema de cidadania. Sei lá, uma pessoa quer ir lá estudar na Itália, não sabe como é fazer um intercâmbio, venha que eu vou dar todas as dicas, e se eu não tenho a resposta, eu tenho um canal direto com o consulado e com a embaixada. Comercialização de produtos? Também, pessoas que queiram empreender alguma parceria ou aprender ou ver alguma coisa no mercado italiano. Importação, exportação. Exatamente. É fatos culturais, fatos comerciais e turístico. Alguém que queira, sei lá, quero começar a trazer aqui, quero abrir uma rota com a Itália para fazer conhecer a minha, por exemplo, eu acho que depois eu vou começar a conversar nesse nível com as prefeituras aqui. Vamos chamar mais turistas da Itália. Aqui tem um aeroporto que funciona mais ou menos, mas ainda bem que está vivo. Vamos incentivar esse aeroporto que vai facilitar o turista estrangeiro. Que aqui é uma região que eu sou italiano, eu sei que, por exemplo, não sei alemão, francês, mas acho que também. Mas falo pelos meus conterrâneos. Eu acho que viria muito italiano conhecer essa região se tivesse um pouquinho mais de facilidade de acesso. Eu acho que tem todo um potencial para crescimento de turismo estrangeiro, não só turismo brasileiro, que já é importante, mas imagina vindo de fora como pode crescer uma cidade histórica como São João. Isso é muito importante, que além de São João, nós temos Tiradentes, tem a Vila dos Olhos, das Gerais, no mínimo, se não do Brasil, talvez. Todas as regiões das vertentes, na verdade, que Tiradentes é a menina dos olhos, São João é a cidade dos sinos, patrimônio cultural imaterial, mas não só disso, Resende Costa. Sabe uma cidade que eu amo nessa região, que é Ritápolis. Nossa, essa cidadezinha que ninguém daria nada, não é verdade? Mas enfim, é linda. E Prados, como você falou, bichinho, lá, que na verdade todo mundo acha de Tiradentes, na verdade pertence a Prados. E Coronel Xavier Chaves, que cachaça se bebe lá, né? Você gosta da cachaçinha? Uai! O que não falta na região aqui é lambique, né? É aqui, começando justamente na Colônia, que tem lá o Felizardo que faz a dele, e depois espalhando pela... eu conheci, não faço nomes agora porque teria publicidade, mas aqui já experimentei muitas, uma melhor que a outra. O italiano. E o queijo. Eu sou italiano e gosto de queijo, gente, tem queijos bons na Itália, mas aqui nessa região das vertentes, é a Lúcia, é a Mariana, é a Joelma, eu falo só o nome das donas sem falar publicidade, mas só esses queijos que eu conheço daqui, curadinhos, nossa, é de enlouquecer. Tanto que o São João é conhecido como São João dos Queijos, né? Também. Na época antiga. E em termos gerais, a culinária italiana é muito diferente do Brasil, ou em função de ter tantos imigrantes aqui da Itália, descendentes de italianos? Eu vou ser sincero, tem muita tentativa, também porque não só no Brasil, a cozinha italiana é usada no mundo inteiro como uma logomarca, como um brand, marketing, né? Mas quem faz cozinha italiana de verdade não é no mundo inteiro que você encontra. Aqui o que é que acontece? Tem boas tentativas, mas eu acho outra coisa que eu quero incentivar com a minha função de cônsul honorário é criar cursos de culinária italiana porque eu acho que tem todo o potencial e nem precisa utilizar até ingredientes originais. Eu estaria a favor de criar uma cultura, porque o que na verdade faz a cozinha italiana não é tanto a cozinha italiana, porque a cozinha italiana, não é porque sou italiano, é a maior do mundo, mas pelo fato de ser regional. A cozinha italiana não é a cozinha de um país, é a cozinha de regiões. E é tão pulverizada que é inúmeras receitas. Não tem um país, isso desafio qualquer um falar que tem um país que tem, até a França não tem tantas receitas. Mas isso ensina o quê? Que cada região pode desenvolver com a mentalidade, ou a cultura que tem na Itália de como tratar o alimento, se pode fazer uma cultura de cozinha aqui com mentalidade italiana com produtos locais. Até que eu gostaria de fomentar uma cozinha ítalo-mineira,
como se a Minas Gerais fosse mais uma região, porque a Itália é dividida em regiões, você sabe, né? Lácio, Lombardia, lá não tem estados, tem regiões. Cada região tem uma cozinha específica, que não tem nada a ver, quer dizer, já na Itália, o que se faz em Gênova não se faz em Roma. Porque totalmente diferente. Diferente, mesmo que é uma cozinha italiana. Bom, nada impede que se faça uma cozinha italiana de São João, quer dizer, com um aprendizado na capacidade de trabalhar do cozinheiro italiano, mas que aproveita dos ingredientes daqui, para de importar, de fazer aquela coisa de importar tudo. Se pode fazer uma cozinha italiana de conceito com produtos daqui. Exatamente, uma lasanha típica daqui, sem ser a lasanha bolonhesa. Aqui nós estamos em Bolonha, a lasanha joanense, as vertentes, sei lá. Por exemplo, como, por exemplo, os municípios, os chefes de municípios da região, veem você como... Eles têm esse conhecimento de que você é um representante? Olha, teve uma sorte, sim, mas ainda, eu comecei em outubro do ano passado, ainda é muito recente. Fresco ainda. Fresco, eu estava falando, mas falei, será que falou certo? Mas eu teve, justamente em dezembro, foi organizado do prefeito de Tiradentes um encontro com todos os prefeitos da região, para outros motivos, mas ele foi tão gentil que me convidou e teve um momento que eu fui apresentado rapidamente, ainda não foi o suficiente, mas eu aposto que muitos prefeitos me deram até o cartão, sabem da minha presença. Ainda não teve como elaborar planos, mas eu quero aproveitar, agora veio um novo cônsul da Itália, porque a Aurora foi embora, aqui cada 4 anos o cônsul tem que mudar, porque é uma outra atividade devido até a uma função deles, né? Eles têm que rodar vários países, é uma carreira. Isso é questão política ou não? Não, é uma questão para a pessoa não se... É até igual como deve ser na política, que não deveria repetir o cargo, mas lá não é que não se repete. A pessoa pode ser de novo cônsul, mas tem que ser num outro lugar. Mas de qualquer jeito é porque também é uma carreira. Eles são funcionários de carreira do Ministério, nós somos honorários, não é uma carreira. Ela pode ter, um cônsul pode ser um embaixador um dia, né, num outro país. E agora veio justamente uma pessoa que nunca foi cônsul. A primeira experiência de cônsul dele aqui é agora, e esse novo cônsul, que se chama Dario Savarese, ele espera em breve, com os tempos dele se acostumar aqui com o Brasil, né? Mas espero dentro desse ano ele comece a vir visitar São João del Rei e, aproveitando da vinda dele, sei lá, começar uns papos e ver o que tem para poder se organizar nos próximos, porque eu sou nada, né, sem a ajuda do cônsul. Se ele vai me escutar, me ouvir, aí a gente pode, junto com ele, a embaixada, desenvolver algum plano, algum projeto, e se tiver prefeitos que queiram colaborar para desenvolver alguma parceria com a Itália, sejam bem-vindos. Sei como secretarias de municípios, deve ter secretarias de projetos. Por exemplo, poderiam, sim. Agora, te dar uma coisa bem mastigada para que você fosse a ponte, né? Exatamente. Para começar a gente fazer com que a nossa cidade fique cada vez melhor, a nossa região, né? E culturalmente, essa união é muito importante. Eu acho importantíssima, não só para o Brasil, mas também para a Itália. É uma ponte de dois lados. Uma ponte de dois lados. Tem muita coisa que pode ser exportada para lá, muita coisa que pode ser importada para cá, né? E hoje é fundamental essa economia global. Sim, né? É um dos ferramentas para se viver melhor. E como que você, como italiano, vivendo aqui na nossa região, São João del Rei, Tiradentes, como é que é o seu dia a dia aqui? Como é que é o seu contato com essa mineirice, com esse uai? Eu acho que foi muito espontâneo, muito bem, caiu bem na minha vida. Eu me sinto integrante dessa cidade, realmente me sinto bem aceito, até já morando aqui nessa rua, que é pouco tempo, já fiz amizade aqui com o Murilo, que conserta a bicicleta, tem Raimundo, que é o sapateiro, tem a Teresa. Quer dizer, já é isso que eu adoro, ainda tem seres humanos nas cidades pequenas, a gente não é aquela coisa impessoal, aquela coisa fria que já está acontecendo em muitas grandes cidades, onde o povo se fecha na realidade virtual. Aqui você tem contatos e não é de
para poder prosear, tem bom dia, boa noite. Eu faço esse trajeto, porque moro aqui perto também, na pracinha do Dr. Salatiel, a pé todo dia, quando eu não uso mais nem o carro. Comprei até uma bicicleta ali, olha, bem antiguinha, né, para poder usar de vez em quando. Essa é a vida. Eu acho que o ser humano, de vez em quando, pode aproveitar de avião, viajar. Eu não recuso a tecnologia, temos que aproveitar tudo que a nossa capacidade humana alcança, mas sem esquecer a raiz. A gente é pé no chão. E eu que sou até italiano, aprendi mais ainda aqui no Brasil, porque confesso que vir morar no Brasil, o que eu amei mais é fazer um pulo no passado, porque conheci ainda um Brasil que ainda tinha mal saído da ditadura, estava aprendendo um novo processo democrático, mas ainda conheci um Brasil onde os carros que eu via em Belo Horizonte em 96 ainda era muito fusquinha, depois que a frota renovou, né, que não sei nem quando foi bom ou não, mas tudo bem. Eu conheci ainda um Brasil tão simples, tão rural, tão subdesenvolvido, né? Subdesenvolvido, mas desenvolver perdendo alguma coisa não é bom. Eu acho que desenvolvimento, esse subdesenvolvimento, ele tinha alguma pedra preciosa nesse patrimônio que não pode perder. Desenvolver não quer dizer perder coisas simples da vida, porque isso corre o risco, isso é a minha visão da vida, de fazer igual lá fora. Lá fora eu vejo um monte de pessoas que têm acesso a inúmeros, como é que se pode falar, de tudo que de mais e de melhor que a vida oferece, mas frustrados, estressados e infelizes tanto quanto. Quer dizer, não é um bem material que dará a felicidade ao homem, que seja lá nos Estados Unidos, que seja aqui no Brasil. Mas é exatamente o que a gente falou agora, é o bom dia, boa noite, é o sorriso das pessoas mais simples que você pode no dia a dia trocar, esse contato de pele. A sua atual esposa, ela está desenvolvendo um trabalho novo na cidade, né? Espero que em breve ela tenha oportunidade também de fazer esse programa e abrir o leque da importância desse programa, não só para a cidade, mas para a nossa região, porque o que melhora aqui, melhora em Tiradentes, melhora em Resende de Costa, melhora em Prados, e até a nossa Itápolis também melhora, a nossa Conceição da Barra de Minas também, as nossas São Vicente, com certeza, Piedade, do Rio Grande, Cruzília, né? Então, mas dá uma palhinha só desse tipo de trabalho que ela está desenvolvendo e como mais ou menos surgiu isso na cabeça dela, sendo que me parece que, como você falou, ela não é nem 220, é 360 motos. Exatamente, a Flávia, não porque eu casei com ela, mas ela é uma menina fantástica. Ela é carioca também, é estrangeira, gringa. Ela veio e mineirizou e amou essa região onde ela começou trabalhando primeiro lá no Ives Alves, mas ela já conhecia essas regiões porque ela também trabalhou com turismo, até com o Ministério do Turismo antigamente, ela já rodou para outras pesquisas da Fundação Getúlio Vargas. Mas vindo hoje, ela deixou a gerência do Centro Cultural e viu um potencial no centro dessa cidade como turismóloga, como até experta de hotelaria, porque ela tinha vivido na hotelaria lá, ela formou aqui, se formou em jornalismo, mas lá no Rio se formou em turismo e hotelaria. Ela viu um potencial e voltou ao antigo amor dela. Ela quis abrir um hostel na Rua da Cachaça, na antiga Rua da Zona. Que hoje, que tão foi uma rua abandonada, quase, né, uma rua perigosa, entre aspas, uma rua onde o povo não queria nem passar. Hoje está sendo um centro de revitalização, junto com aquela região do Carmo, enfim, aqui perto, né? E ela, isso em pouco tempo ela conseguiu. Ela viu, na verdade, começou lá, quem foi a Taberna do Mar, o Bartelier, outras realidades começaram a pipocar e ela veio como primeira hoteleira nessa região. Na verdade tinha pousada, tinha outras coisas, mas que terminaram e parecia que tudo ia acabar. Ela não, apostou que aí tinha uma revitalização no jogo, né? E ela abriu o hostel e deu certo, até que logo em seguida pipocou outro hostel
hostel do lado dela e logo em seguida pipocou outro no Lago do Tamandaré aqui embaixo. Quer dizer, ela foi uma pioneira bem sucedida e não só com o hostel, mas ela começou a criar uma harmonização com todos os outros que tinha bar, restaurante, coisas assim, parecidas nesse centro. E até quis criar mais um atrativo que chama a Feira da Boa Zona. Ela foi O que significa isso? Ela viu que precisava mais alguma coisa para atrair o turista, porque para criar mais movimento nesses exercícios comerciais, nesses empreendimentos, tinha que ter turismo, né? E o povo vinha de Tiradentes, por exemplo, para cá e para ali na Praça da Estação, uma coisa ou outra, mas no centro histórico. Aí ela pensou nas feiras que tinha lá no Rio, Lavradio, aquela famosa lá, esqueci agora o nome, em Buenos Aires. Tem várias feiras que não são de artesanato. Na verdade, ela quis fazer uma coisa diferente. Artesanato já tinha muito. Sim. Uma feira onde tivesse outra arte, por exemplo, pintores, mas também comidas especiais, brechó, antiquariado, todas coisas, antiguidades, todas coisas diferentes reunidas num pequenos mercadinho que se criasse a cada vez sábado por mês. E isso pegou, 2 anos, quer dizer, 1 ano e meio, quase 2 que está indo para frente, a Feira da Boa Zona virou como é que se pode falar? Uma mania. Uma mania, um apontamento, que eu vi a palavra em italiano, na verdade um encontro mensal. Todo mundo agora conhece essa Feira da Boa Zona, que acontece justamente na antiga Rua da Zona. Todo mundo monta a baraquinha, uma mesinha na verdade. Hein? Qual período que é? É de 2 às 7 da noite, todo segundo sábado do mês, e edições especiais quando tem feriados. E essa feira criou um movimento a mais na cidade, já está sendo conhecida até fora, está atraindo turista. Boa Zona, o nome, confesso, foi eu que dei, porque já que a zona era sempre colocada numa visão má, eu falei, um duplo sentido também. Boa Zona, porque eu sei que essa palavra em português gera um sorriso, Boa Zona. Eu nasci na beira da zona. Você é onde? Nasci ali no finalzinho da Marechal, quase perto da praça. Exato. Onde a gente mora, praticamente. Eu nasci ali, vivi ali minha infância ali. Conhecer bem, e essa região é linda também, né? Realmente. E essa ruela, o beco que tem dela, ali desemboca no solar da Baronesa, que também é toda essa juntura, né? Lá tem o Centro Cultural Feminino, tem um Serem, que é um museu de música, tem o Centro Cultural, mas depois tem um bar, outro bar, criou de verdade um movimento que ainda não parou, que tem outros projetos, estou ouvindo aí, que estão crescendo expectativas e ideias para ampliar ainda isso. De qualquer jeito, eu acho que o chute, a semente foi jogada e não vai parar por aí não. Regando, vocês estão regando, então ela vai dar frutos. E a Flávia é uma das regadoras de composta, mesmo que ela criou a feira, mas depois ela não assumiu para gerenciar. Hoje em dia a feira, ela conseguiu criar uma coisa que se auto-gerencia. Agora são os mesmos participantes que democraticamente gerencia quem participa, como essa é gerenciada. Ele sempre chama a Flávia como mãezona, mas na verdade ela não quis criar uma coisa para ela possuir. Ela queria dar start a uma coisa que ela acreditava e depois ela continua olhando lá. É igual a mãe mesmo, né? O filho agora vai, ela fica lá atrás da porta, vê se o filho não tropeça. Mas deixa que o filho caminhe com Ensinou a pescar, deixa ele pegar o peixe. Perfeito. Né? E você, voltando à arte sua, que tipo de arte você acha tipo de desenho que é o mais forte seu? Como eu te falei, essa é a minha música, né? Por isso que acho que uma das minhas características é tratar a cor. Isso espontaneamente, acho que descobri isso dentro de mim. Eu tenho uma capacidade reconhecida dos outros, né? Eu não estou falando de mim como você falasse, eu estou falando o que eu sinto isso, mas foi reconhecido que a harmonia, o jeito que eu harmonizo, o jeito que eu uso a cor é bastante fluida, ela é uma forma que se sustenta e mesmo que eu uso muita cor, o quadro toma uma vida muito
brilhante, ela não chega a ser caótica, a ofuscar ou até assustar. Ela é sempre chamativa. Eu quero envolver o espectador num universo que consiga, por um momento, seja por um segundo, desligar ele daquela realidade. Talvez a arte funcione para isso, para tirar a gente do cotidiano, daqueles problemas que nós vivemos e conseguir aquela introspecção, né, que é tão necessária, aquela coisa que te falei de descer naquele universo interior, onde talvez a minha arte ela encontra um espelho, porque eu acho que todo ser humano é colorido assim dentro, mesmo quando por fora fica um pouco cinza, é porque alguma coisa estressou, alguma coisa não funciona, mas você vai lá dentro, mergulha, que a energia está lá te esperando. Olha, e as pessoas que gostam desse seu trabalho, da sua energia dentro dos quadros, fale agora sobre o endereço daqui, como contactar você. Olha, é fácil demais, agora que estou aqui no centro não tem desculpa, estou bem atrás, chama aqui Praça Embaixador Gastão da Cunha, é uma praça meio estranha, mas considera que a Igreja do Rosário está no meio desse triângulo, né? Eu estou bem no lado maior aqui atrás e é o lado descendo da Igreja do Rosário, o lado esquerdo. Você encontra a esquina aqui da Rua Getúlio Vargas, se você olha na sua direita, vê a plaquinha Ateliê Galeria Guido Boletti. Agora, me encontra também no Facebook, no Instagram, tem vários canais onde eu divulgo o meu trabalho. É bonito virtualmente, mas eu aconselho visitar pessoalmente, bater um papinho, viu que eu não gosto nada de conversar, né? A gente toma até um café, sei lá, mas de qualquer jeito é o jeito mais simpático. E divulguem, por favor, porque tem outros artistas aqui que estão tentando abrir, tem o Julio, um maravilhoso artista colombiano, tem um daqui, o Caçavar, o Carlos, que é um escultor maravilhoso, tem outras coisas aqui na cidade que estão nascendo e a gente precisa da força do turista, sim, claro, mas primeiro precisamos de vocês, de nós, dos sanjoanenses, a cidade é grande e a música aqui é muito conhecida, muito cultivada. A arte visual, mesmo que ainda precisa de... Não tem hábito, o povo ainda acha que passa aqui na frente, está com medo até de entrar. Galeria de... aqui tem a Agro, outra grande galeria que abriu aqui na frente da Matriz. Eu faço publicidade porque não tem concorrência na arte. Na arte tem só parceria e parceria em prol de um crescimento conjunto do artista com o público. Venham visitar aqui atrás do Rosário, no mínimo vai ter uma benção da Nossa Senhora, não é mal. Olha, gente, com essa jeito italiano, também jeito mineiro, né? Falei com as mãos o tempo inteiro. Falou com as mãos o tempo inteiro, não definiu qual a verdadeira realmente paixão, apesar do Palestra Itália chama um pouquinho mais, mas levou até o coelho aí no coração, foi ótimo. É porque amo Minas, né? Foi ótimo, realmente foi muito bacana. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Espero que vocês venham até essa galeria conhecer a arte e essa pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conversar hoje com vocês. Gente, tchau, tchau, até mais. Grazie.